Olá, meu amigo, minha amiga, meu nome é Edson Klebs Negri, sou professor de filosofia, sou formado em teologia e sou psicanalista. Hoje, concluindo a 18ª semana do tempo comum, nós temos como texto do Evangelho de Mateus o capítulo 17, versículos 14 a 20. A centralidade do texto de hoje é a fé. E aqui, especificamente, a ausência de fé, ou seja, a falta de fé dos próprios discípulos de Jesus. É importante nós entendermos o conjunto do evangelista Mateus, ou da comunidade de Mateus. Quando dizemos o conjunto, nós podemos dizer assim, toda a obra de Mateus. Do início ao fim, Jesus está caminhando com seus discípulos e, no mesmo tempo, ajudando os mesmos e as mesmas, porque são discípulos e discípulas que vão seguindo, e no mesmo tempo, em outros momentos, é a multidão que participa. Já em muitos textos, inclusive o de hoje, nós presenciamos a presença da multidão, só que nós não sabemos esta multidão era composta de quantas pessoas, mas aqui é importante nós percebermos que Jesus está andando em direção a Jerusalém. E no mesmo tempo, ele vai transmitindo aos seus discípulos e no mesmo tempo vai ajudando esses seus seguidores e seguidoras a amadurecerem na fé. Aqui, a falta de fé no texto de hoje também pode estar relacionada ao medo e, no mesmo tempo, aquilo que a comunidade cristã está vivendo no primeiro século do cristianismo. Provavelmente os discípulos e discípulos de Jesus, eles estão com medo de falar do próprio Jesus. Estão com medo porque no período em que o Evangelho de Mateus foi escrito, havia umas perseguições. Então era uma ameaça abrir, podemos dizer assim, a boca para falar de Jesus. E a ausência de fé vai tomando conta da comunidade. Porque muitos esperavam um Jesus diferente. Esperavam um Jesus que viesse para resolver todas as dificuldades que eles estavam vivendo ou que já tinham vivido. E a vinda do Messias, como era costume entre os judeus, era que alguém, representante de Deus, ou de parte de Deus, da parte de Deus, viria então para tirar os romanos da Palestina. Os romanos que causavam muita dor, muito sofrimento, por intermédio da escravidão, da exploração, da exigência da cobrança de impostos sobre o povo. Então era uma carga opressiva bastante grande. E aí nós podemos então até entender o que significa o menino epilético. Por que da epilepsia? É interessante percebermos a visão que se tinha naquela época e a visão que nós temos hoje. Hoje nós sabemos que a epilepsia ela pode ser um distúrbio elétrico originado no cérebro, está ligado ao sistema nervoso central, e no mesmo tempo muitas pessoas poderão ter uma só epilepsia durante toda a vida. E quando eu digo uma só epilepsia, um ataque epilético na vida, por uma crise, podemos dizer assim, de hipoglicemia, pela baixa quantidade de açúcar no sangue, e a pessoa pode ter um ataque, ou pode desmaiar, pode ter uma convulsão. E é interessante, então, nós percebermos que naquele contexto não era igual a hoje, era completamente diferente. Aqui, a concepção que se tinha é que uma pessoa epiléptica, ela sofria de ataque porque havia nela um demônio. Era assim que naquela época se acreditava. Hoje nós já não acreditamos mais nisso. Podemos dizer assim, ainda bem. Pense, meus amigos e amigas, a tortura, a dor, o sofrimento de uma pessoa ser tratada como possuída por um ser maligno, ou seja, o demônio. Então é importante nós percebermos que com o amadurecer, com as pesquisas no campo da teologia, nós vamos entendendo que não há essa tortura provocada numa pessoa por intermédio de um espírito maligno. Porque todos nós, seres humanos, somos possuídos apenas de um espírito. Qual é esse espírito? É o espírito divino.
e que nós chamamos, então, dentro do cristianismo, do Espírito Santo. Esse Espírito Santo que também é o próprio Jesus ressuscitado que está conosco. E aqui é importante nós percebermos, então, meus amigos e amigas, que nós já estamos no pós-pascal. Ou seja, aqui já é o momento do Jesus ressuscitado. É a comunidade que está amedrontada, que já não consegue mais atuar com aquele poder que a comunidade recebeu de Jesus. Lembremos que, alguns dias atrás, nós líamos o Evangelho de Mateus no capítulo 10. No capítulo 10, é Jesus que dá, ou oferece, ou partilha o seu mesmo poder, aos discípulos e discípulas de Jesus. E no mesmo tempo, os envia em missão. E eles voltam depois, em outro texto, também no capítulo 10, contentes, alegres, felizes por tudo aquilo que eles haviam feito, por intermédio do poder ou da autoridade que Jesus havia concedido a eles. Um poder e uma autoridade de regenerar a vida, de transformar a vida, de ajudar as pessoas a entenderem que elas eram ou são filhas do mesmo Deus de Jesus. E que Jesus é o Deus encarnado no nosso meio, encarnado na carne humana ou num corpo de um ser humano. Vejamos então, meus amigos e amigas, como é interessante, como é profundo o texto de hoje. A linguagem utilizada por Mateus é uma preciosidade para nós entendermos como que o próprio Jesus e o Deus de Jesus é o Deus da compaixão, é o Deus da piedade, é o Deus da misericórdia. Ele nos ama, diante de tudo, como filhos e filhas. E tudo aquilo que acontece conosco, uma enfermidade, uma doença, um mal-estar, não é porque há um espírito maligno, é porque nós, seres humanos, somos também frágeis. Mas nessa fragilidade, o mais importante é nós tirarmos o poder e também a autoridade de uma pessoa que é capaz de amar, é capaz de perdoar, é capaz de ser compadecer na fragilidade do outro, da outra e poder ajudar. É a cooperação. Este é o grande papel missionário da comunidade cristã e do cristão e da cristã, ajudar o outro, ajudar a outra e assim nos regenerar juntos como filhos e filhas de Deus, do Deus de Jesus, e no mesmo tempo aprendermos com os outros ensinamentos, o pai do filho pródigo, o bom samaritano, enfim, vermos que estas outras passagens bíblicas, principalmente do Evangelho, elas podem nos ajudar a entender este amor infinito de Jesus por nós. E esse amor infinito deste Deus que é Pai e Mãe, que sempre vem em nosso favor. Ouçamos o texto de hoje e depois continuemos com a nossa reflexão. Naquele tempo, chegando Jesus e seus discípulos junto da multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tem piedade do meu filho. Ele é epilético e sofre ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Levei-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus respondeu: Ó gente sem fé e perversa, até quando deverei ficar convosco? Até quando vos suportarei? Trazei aqui o menino. Então Jesus o ameaçou e o demônio saiu dele. Na mesma hora, o menino ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram em particular: Por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus respondeu: Porque a vossa fé é demasiado pequena. Em verdade vos digo, se vós tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, direis a esta montanha: vai daqui para lá, e ela irá. E nada vos será impossível. Palavra da salvação.
meus amigos e amigas, vejamos então, primeiro, a beleza do texto. Como que Jesus, aonde chega, aqui é importante nós percebermos. E era assim que se acreditava na comunidade de Mateus. E também nas outras comunidades, de Marcos, Lucas, João, que são os 4 evangelistas. Vejamos que, aonde chega Jesus, tudo se transforma. É isso que o mensageiro, o evangelista ou a evangelista quer nos trazer, tanto no dia de hoje, quanto em toda a composição dos evangelhos. Aonde está Jesus, tudo vai entrando na sua devida ordem, ou seja, na sua normalidade. E é isso que nós, enquanto cristãos e cristãs, devemos buscar compreender, entender, ou seja, sentir. Porque muitas vezes nós vivemos possuídos também pelo espírito da amargura, pelo espírito da malquerença, podemos dizer assim, pelo espírito de não querer entender o outro como uma dificuldade de entender nós mesmos. Sem dúvidas, as nossas comunidades cristãs, as nossas sociedades, até mesmo a própria humanidade, seria muito diferente se ela realmente percebesse o quanto este Jesus que está em nós nos convida a uma vivência diferente da fé. E no mesmo tempo, uma vivência da nossa prática da fé. Que ela possa nos ajudar, primeiro, a nos entender. Primeiro, a nos sentir como pessoas humanas. Pessoas que necessitam do divino. Pessoas que têm um divino que caminha consigo mesmo. Ou conosco. Que é o sentido da palavra Jesus. Jesus, o nome de Jesus. A palavra Jesus quer dizer Deus salva no hebraico. O Deus conosco, Emanuel, que é o nome de Jesus. E é importante nós percebermos que aonde está Jesus, e é Jesus quem conversa com este pai, e que o Mateus não escreveu. Qual o nome desse pai? Também não escreveu o nome do filho deste pai. Não colocou o nome deste menino. Mas qual é este pai que vai em busca de Jesus para que o cure, ou seja, cure o seu filho? Mas a palavra Jesus quer dizer Deus salva. Só que na palavra hebraica, ou até mesmo na língua latina, que depois foi traduzida a Bíblia do hebraico, aramaico e grego para o latim, por intermédio de Jerônimo, e dentro da Igreja Católica São Jerônimo, no século IV da era cristã, nós veremos então, meus amigos e amigas, que a palavra curar, salvar, cuidar tem a mesma conotação. Salvar, curar, cuidar. Como nós podemos curar-nos e curar os por intermédio do cuidado, do bom trato, do amor? É isto que o Evangelho está querendo mostrar para os seus discípulos. Não precisa ter superpoderes para nós fazermos milagres. Apenas o dom ou a capacidade de amar infinitamente. Ou seja, amar despojadamente. O poder é o amor. O poder não é o temor. O poder não é a imposição. O poder não é mandar. O poder é partilhar. O poder é a capacidade que nós temos de sentir a necessidade do outro e fazer aquilo que o outro precisa, o bem. E aqui, o importante é nós percebermos que no ataque epilético que este menino tem, nós vemos que ele vai se machucando, vai se agredindo, sem querer, inconscientemente, porque no epilético ele não tem controle sobre os seus ataques. Quando ele acontece, ele simplesmente cai. Ele pode cair na água, no fogo, ou seja, ele pode se machucar. E aí, então, qual é o nosso papel? Qual é a nossa função de perceber a necessidade do outro, da outra? E como que nós, então, podemos ajudá-los, ajudá-las? E aí nós vemos, então, que esse Jesus chega. E aqui, como eu dizia no início da nossa conversa, ou da nossa reflexão, é já um Jesus que não está mais corporalmente, carnalmente, fisicamente com seus discípulos. É o Jesus ressuscitado. É a comunidade que está perdendo a fé porque está se distanciando daquele momento de ensino de Jesus
ou no momento em que Jesus viveu com eles e no mesmo tempo da ressurreição. É preciso que a comunidade sinta novamente e comece a buscar aonde está esse Jesus, como ele estava aqui junto conosco nesta barca ou nesta comunidade, que barca e comunidade têm a mesma conotação, ou alusão, ou expressão, o mesmo sentido. Então, meus amigos e amigas, é importante nós percebermos que é esse Jesus que chega de novo no meio da multidão, ou junto à multidão. E alguém vai em busca de ajuda. Aqui no texto, na liturgia diária, nós temos como tem piedade. É o pai deste menino que diz, Senhor, tem piedade. Se nós pegarmos na Bíblia Jerusalém, que é a Bíblia de estudo, que é a Bíblia que nós organizamos aulas de teologia ou aulas de Bíblia, tem a palavra é compaixão no lugar da piedade. Por mais que a palavra piedade também é uma palavra muito profunda, muito interessante para nós, podemos dizer assim, meditarmos ou refletirmos. Mas como a Bíblia foi escrita, ou principalmente o Novo Testamento, foi escrito o Novo Testamento no grego. Então a palavra compaixão quer dizer também sentimento, compadecer na dor do outro. E no mesmo tempo se compadecer e se comprometer. Vejamos que todas as vezes que na Bíblia, principalmente nos Evangelhos, aparece a palavra e Jesus encheu-se de compaixão. Jesus sentiu a compaixão e ajudou. Jesus se compadeceu e se comprometeu com a vida do outro. Olha que interessante. Até mesmo o bom samaritano, na parábola que Jesus conta, antes do samaritano, do bom samaritano ajudar a pessoa, ele se encheu de compaixão. E é isso que é importante para nós hoje. Encher-nos também de piedade, ou encher-nos de compaixão, para podermos vivermos a nossa humanidade. Como que nós podemos ser úteis e necessários uns para os outros, sem competição, mas sim com cooperação e compaixão. Agir também pelo coração, já que o coração é algo muito interessante dentro do Evangelho, ou dentro da teologia bíblica dos judeus, ou dos hebreus, ou do povo semita. Então é nós percebermos que, tanto no pai quanto no menino, pode ser nós mesmos. Nós mesmos que vamos buscando, somos já adultos, mas no mesmo tempo somos crianças. Somos meninos ou meninas, porque nós também encontramos em textos em que a mulher vai em busca de Jesus para que ele possa curar ou no mesmo tempo auxiliar na morte da menina. Nós temos a mulher e a menina. Aqui nós temos o homem e o menino, para dizer que todos nós podemos ser adultos, mas na fragilidade nos tornamos meninos completamente impotentes e no mesmo tempo padecentes da ajuda de alguém. Este pai que vem. E aqui Jesus está também ajudando a comunidade a perceber que ela tem que resgatar, ou seja, tem que se reconstituir cristamente pela fé. E quando Jesus vai dizer que a fé, ela é igual à semente de mostarda, Jesus também lá no capítulo 13, versículo 31, 32, ele falou a parábola da mostarda, para mostrar que na pequenez dessa semente nasce, potencializa a força de uma grande árvore. E é interessante nós percebermos, meus amigos e amigas, na montanha de hoje, Jesus está fazendo, ou Mateus, uma referência também ao texto anterior a esse texto de hoje. Dia 7 de agosto, hoje. Ou o texto de ontem, dia 6 de agosto, que foi o capítulo 17, versículo 1 a 13. É claro, não o evangelho de ontem. O texto de ontem foi de Marcos, porque foi o dia da transfiguração. Aqui eu faço uma referência ao texto anterior desse texto na literatura bíblica. Se nós lermos 17, capítulo 1, versículo 13, nós vamos ver então a transfiguração. Jesus está no Monte Tabor. A montanha aqui também pode ser uma comparação a essa montanha. É um Jesus ou um Mateus dizendo, voltemos para o Tabor e vejamos como que na transfiguração Jesus mostra que ele é o Filho divino de Deus. Ou seja, ele é o divino,
ele é o Messias que vem libertar. E aonde ele chega, aonde ele atua, nada pode fazer com que o ser humano sofra. E até mesmo no sofrimento nós conseguimos entender que Deus nos ama sempre. Porque às vezes, meus amigos e amigas, nós podemos pensar ou até acreditar, e olha que existem muitas pessoas que ainda têm essa mentalidade, que acredita que qualquer tipo de doença ou de enfermidade é causa de um castigo, de um pecado, e não tem nada a ver com isso. Aí teríamos que entender ou pesquisar a teologia da graça, a psicologia da graça, para entender que, diante de todas essas questões de doenças ou enfermidades ou mal-estar, está a fragilidade humana. E é também a oportunidade de nós dizermos: eu sou um ser humano do cuidado, do bom trato, do zelo pela vida. E então eu posso ajudar aquelas pessoas que necessitam. É a espiritualidade e a mística, belíssima e profunda, cristã, do bom samaritano. Quem sofre? Quais são as pessoas que estão precisando da minha ajuda? Quais são as pessoas que necessitam também da minha bondade, do meu amor, do meu serviço, da minha ajuda? É assim que nós vamos transformando e, no mesmo tempo, fazendo com que todo aquele sentimento de impotência seja fortalecido pela fortaleza do amor do cristão e da cristã, e da doação do cristão e da cristã, por intermédio do poder da compaixão ou da piedade. Aonde Jesus está, não há sofrimento, não há nada que possa causar dor. Por quê, meus amigos e amigas? Porque até mesmo no sofrimento e até mesmo na dor, nós podemos entender e, no mesmo tempo, compreender e sentir a presença do Salvador, que é Jesus. Salvador, aquele que alivia todas as nossas dores e nos ajuda a superar todo o ódio, toda a violência, todo aquele espírito ganancioso, muitas vezes egoísta, incapaz de ser solidário àqueles e àquelas que sofrem. Que o Deus de Jesus e que, no mesmo tempo, o Deus da Santa Irmã Dulce, Santa Teresa de Calcutá, o Deus de Jesus e, no mesmo tempo, o Deus de São Francisco de Assis, nos ajude a sentir que todos nós temos que fazer a nossa parte na fé e na espiritualidade e na missão. A nossa fé só pode aumentar a partir do momento em que nós percebermos a grandiosidade desse amor divino que está em nós e como que nós podemos ajudar a aliviar o sofrimento e a dor de todos e de todas. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Que o Deus de Jesus de Nazaré nos abençoe e nos guie. Um abraço a todos e a todas.